Em Londres, com toda aquela confusão, qualquer um dos dois teria dado conta do recado. E a única coisa boa que aconteceu foi terem estado lá. A família real foi abalada por uma descoberta bombástica feita pela própria princesa Ana. Durante décadas, esta verdade permaneceu oculta, trancada nos aposentos mais profundos do palácio. Até que Anne se deparou com o dispositivo de gravação secreto da princesa Diana, escondido atrás da parede do seu próprio quarto. As gravações que encontrou eram tão surpreendentes que a deixaram completamente sem palavras. Que segredos há muito enterrados virão ao de cima, e quem trabalhou para manter estas gravações escondidas durante todos estes anos? Junte-se a nós enquanto exploramos a impressionante descoberta da princesa Ana e desvendamos o conteúdo das mensagens inquietantes de Diana. O quarto esquecido. Estávamos na primavera de 2024 quando o Palácio de Buckingham recebeu notícias do administrador da propriedade do Palácio de Kensington. Os operários tinham iniciado obras de remodelação numa ala esquecida de Kensington, quando repararam num painel de madeira selado, coberto por anos de pó. Ao retirarem o painel, descobriram uma divisão cuja existência todos se tinham esquecido. Vestidos antigos ainda estavam pendurados nos seus cabides e as fotografias emolduradas ainda exibiam sorrisos de há tempos. Acabavam de encontrar o camarim da princesa Diana. Assim que o Palácio de Buckingham soube, teve de decidir qual membro da família real que iria descobrir a divisão. Afinal, tratava-se de uma das figuras mais importantes da história da realeza. Os seus pertences não podiam ser mexidos pelos trabalhadores comuns. E quem conhecia os segredos que ela guardava? Quem ficaria responsável por tudo? Nada mais, nada menos que a princesa Ana, o membro mais importante da família real. A Ana não é apenas uma princesa. É irmã do rei da Grã-Bretanha, o rei Carlos, e, há muitos anos, foi cunhada de Diana. Conhecida pela sua diligência, Anne guardava todos os segredos do palácio a 7 chaves. Ela era a escolha perfeita para o trabalho. Assim que Anne entrou na sala, sentiu o silêncio de uma vida que subitamente parou. De uma vida que não fazia ideia de quão depressa se extinguiria. Havia elegantes vestidos de noite, agora vintage, cobertas de pó e cartas antigas, envelhecidas pelo tempo, espalhadas por todo o lado. Milhares de objetos estavam diante de Anne e tudo parecia normal até que ela observou com mais atenção. No cimo de uma prateleira estava um lenço de seda. Mas não foi o lenço que lhe chamou a atenção, mas sim o guarda-joias de madeira de pau santo escura e singular que estava mesmo atrás dele. As pérolas e as safiras que decoravam o seu exterior faziam-no brilhar, mesmo sob todo o pó. Mas não era apenas a beleza que chamava a atenção de Anne, mas também a forma como estava coberto, como se estivesse escondido por algum motivo. Foi ao abri-lo, porém, que Anne sentiu uma emoção que nunca antes tinha sentido. Mater. Na parte inferior da tampa, havia uma pequena inscrição secreta que dizia: para aqueles que ousam procurar a verdade. D.S. Todos reconheceriam estas iniciais. Diana Spencer tinha deixado algo para trás, esperando que a pessoa mais corajosa o encontrasse. E passados 27 anos, Anne encontrou que qualquer pai sensato acreditasse que era isso. Teria sido uma alternativa. Enquanto Anne segurava a caixa, toda a sala pareceu mudar. Anne sabia que aquilo não era algo para simplesmente escrever e depois guardar. Depois, ela levou a caixa de volta para o seu quarto. Nessa noite, Anne colocou a caixa sobre um pano de veludo e examinou-a à luz de um candeeiro. Os seus pensamentos vaguearam para a vida de Diana. Lembrou-se de como tudo era público e de como as pessoas a amavam. Anne recordou a jovem tímida que se casou com o seu irmão e a mulher destemida em que Diana se transformou quando se cansou da máscara. Anne questionou-se em que fase estava Diana quando guardava segredos na caixa. E se fosse uma história capaz de obrigar uma família e uma instituição a enfrentarem finalmente uma verdade que há tanto tempo ignoravam? Mas será que Anne era realmente corajosa o suficiente para procurar a verdade contida na caixa? Apesar das consequências, a primeira revelação. Anne continuou a examinar o exterior da caixa como se temesse o que estava para vir. Viu marcas que não pareciam ser nenhum símbolo real e isso interessou-a muito. Finalmente, ela abriu a tampa. E embora se saiba que isso pode acontecer, não se pensa realmente muito nisso. E, sobretudo, porque a monarquia preza a continuidade. A primeira coisa em que ela reparou foram os ornamentos feitos de pedras preciosas. Havia rubis, safiras e até esmeraldas. Mas não era a singularidade das pedras que importava. Eram aquelas mesmas marcas no verso das peças. Só que desta vez, Anne conseguiu compreendê-las. Com a sua lupa, ela viu coordenadas e códigos bancários. Como referência para alguém que soubesse ler nas entrelinhas. Ainda estava a examinar os enfeites quando ouviu um clique. O seu polegar pressionou uma secção na base.
E, à medida que o painel deslizava para o lado, Anne deparou-se com outra revelação chocante. Cartas e mais cartas escritas à mão por Diana. Fotografias dela disfarçada com roupas comuns. Encontros com figuras misteriosas em cafés e garagens. Acima de tudo, uma chave de prata com a inscrição Cofre de Depósito de Zurique 837L. Havia muita coisa para Anne assimilar. Mas antes, ela leu a carta mais recente, a que estava no topo. A data no canto indicava 28 de agosto de 1997. Isto foi 3 dias antes do acidente em Paris. Lá dentro, a frase inicial é direta, até mesmo arrepiante, e seria estar a ler isto, então eles conseguiram silenciar-me. A reação de Anne foi complexa. No passado, julgara Diana erradamente, considerando-a alguém imprudente e mais propensa a dramas do que a investigações discretas. Agora, a verdade nas suas mãos altera essa recordação. Mas o que diziam as cartas? E o que mais encontrou Anne na caixa que poderia mudar tudo para sempre? A instrução final, Anne segurou as cartas, com as mãos firmes, mesmo enquanto uma tensão nervosa a percorria. A caligrafia era inequivocamente de Diana, uma mistura de letra legível e rabiscos apressados. As palavras oscilavam entre pensamentos ternos sobre os seus filhos e detalhes frios e oficiais de negócios. Ficou claro que os seus últimos dias foram consumidos não por deveres reais, mas por investigações urgentes e pelo rastreio de dinheiro desaparecido. Aquilo não era uma confissão. Era um registro detalhado das suas descobertas. A Diana percebeu primeiro um problema. Um cheiro a podre, como ela lhe chamou. Num evento de beneficência para crianças em 1995, onde desapareceram fundos, o que parecia um simples engano revelou logo um padrão de fraudes financeiras. Ela começou a rastrear as transações, encontrando intermediários suspeitos e registros bancários obscuros. Ela documentou 3 casos importantes, incluindo um relatório de doação falso e dinheiro desviado através de uma empresa fantasma, gerida pelas mesmas pessoas que deveriam estar no comando. As suas notas eram as de uma detetive sem formação que aprendeu rapidamente habilidades perigosas. Escreveu sobre encontros com fontes secretas e jornalistas de investigação, usando pontos de encontro secretos e mensagens codificadas em locais anônimos. Sempre que se sentia ameaçada, gravava conversas e escondia as cassetes em locais seguros. Uma rede de informadores fornecia-lhe documentos e nomes, mas sempre na sombra. Diana também escreveu sobre o seu medo. Descreveu noites em branco e os detalhes exatos que reuniu, recusando-se a exagerar. Os fundos destinados a hospitais, vítimas de minas terrestres e abrigos estavam a ser desviados para ganho pessoal. As suas provas incluíam números de contas anônimas e códigos que tornavam o crime impossível de ignorar. Uma grande secção foi dedicada às pessoas em quem ela um dia confiara. Ela documentou como começou a reconhecer a falsidade em eventos de caridade e aparições nos média. Percebeu que alguns que sorriam ao seu lado faziam parte de um sistema que utilizava a caridade para esconder a sua verdadeira natureza. Um sistema que, segundo ela, chegava ao governo e até ao círculo íntimo da família real. Ela transformou o seu medo num plano meticuloso. Diana escreveu sobre preocupações de segurança, uma falha inexplicável nos travões do carro e a constante sensação de estar a ser observada. Deixou instruções para que os seus filhos encontrassem as gravações caso ela morresse, insistindo que as provas deveriam sobreviver para responsabilizar os culpados. Ao escrever sobre William e Harry, o seu tom tornou-se feroz e urgente. Ela temia um futuro onde a verdade fosse enterrada, deixando-lhes uma herança corrompida. Isso não era dramático. Uma mãe planeou falar por ela caso não o pudesse fazer. Ela chamou-lhe o seu plano de contingência. A chave do cofre do banco suíço fazia parte deste plano, contendo documentos, gravações e fotos que tudo revelariam. Tinha preparado tudo meticulosamente, como uma mãe que arruma cuidadosamente a mochila escolar do filho. As cartas revelaram uma mulher que tinha mudado completamente nos seus últimos meses. Passou de figura pública a investigadora clandestina, aprendendo a recolher provas e a protegê-las. Esta era uma Diana que poucos conheciam. Estratégica, determinada e que lutava para proteger os seus filhos e as suas causas. Para Anne, a carta foi uma revelação chocante. Obrigou-a a conciliar as suas antigas opiniões com essas novas provas. A mulher que antes considerava impulsiva era, na verdade, cautelosa e corajosa. A forma como Diana escrevia sobre os seus filhos mostrava uma mãe a usar todos os seus instintos para os proteger. A instrução final foi destacada. Se encontrar isso, Anne, saiba que deixei uma apólice de seguro. Tudo está guardado no cofre de um banco suíço. O silêncio tomou conta do ambiente. Os piores receios de Diana confirmaram-se, e ela confiou em Anne, de todas as pessoas, para receber a verdade. Essa confiança mudou tudo.
transformou Anne de uma guardiã passiva do passado numa protetora ativa do futuro. A carta não era apenas informativa, era uma ordem. A responsabilidade era agora inteiramente de Anne. Mas será que o seguro de vida de Diana seria suficiente para expor as mentiras? E estaria Anne preparada para aceitar a perigosa responsabilidade que Diana lhe confiara? O jato privado aterrou em Zurique sob uma densa camada de nevoeiro. Durante o passeio silencioso, Anne guardou a pequena chave de prata da caixa de joias no bolso do casaco, mesmo em cima do coração. A etiqueta da chave mostrava o endereço do cofre em Zurique, 837L. Esta simples chave era o seu bilhete para um cofre secreto que guardava todas as provas de Diana. O Banco Suíço era um local de absoluto secretismo. Os seus pisos de mármore e corredores silenciosos pareciam concebidos para manter os segredos a salvo. O banco funcionava com uma precisão perfeita e silenciosa. Um funcionário levou a chave e a identificação de Anne. O sistema foi concebido para proteger a privacidade acima de tudo, e não fez qualquer pergunta sobre quem ela era. Foi conduzida por uma série de portas seguras, cada uma fazendo-a sentir-se ao mesmo tempo mais protegida e mais presa. O cofre parecia simples e comum. No interior, os documentos estavam organizados e separados em diferentes secções. Havia livros de contabilidade com códigos de cores, registros de transferências bancárias, recibos e fotografias, todos cuidadosamente etiquetados com a caligrafia da própria Diana. Anne examinou tudo com o seu olhar treinado e profissional. Os registros financeiros na caixa correspondiam à informação das cartas. As datas de transferência coincidiam com os eventos de caridade, e os nomes nos documentos eram os mesmos que Diana tinha circulado levemente nas suas notas. A parte mais arrepiante da coleção era um conjunto de discos e cassetes guardados no estojo protetor. Os discos continham mensagens como "Se eu desaparecer", para William e Harry, e outros breves avisos. Anne colocou o primeiro disco no leitor seguro do banco. O ecrã iluminou-se, mostrando o rosto cansado. "Mas calma", de Diana. Ela falou com voz firme. "Mais urgente." Olhou diretamente para a câmera e explicou que tinha sido silenciada. O vídeo fez mais do que contar uma história. Apresentou provas. Diana citou nomes específicos, sem revelar completamente as suas identidades públicas, mas deixando clara a sua intenção. Ela explicou como os eventos de beneficência glamourosos eram utilizados para movimentar dinheiro secretamente entre contas offshore pertencentes a empresários poderosos e membros da família real. Ela detalhou como as negociações de armas e o branqueamento de capitais operavam através de falsas instituições de caridade, enquanto os agentes estrangeiros e os funcionários do governo ou não faziam nada ou ajudavam a redirecionar os fundos. Ouvir Diana contar a sua própria história foi diferente de ler as suas notas. A sua voz era uma mistura de mágoa profunda e determinação feroz. Descreveu as suas tentativas de alertar as autoridades, que a ignoraram ou transferiram a culpa. Falou sobre o medo que sentiu quando os travões do seu carro foram adulterados e sobre os estranhos que a seguiam. Explicou por que fez cópias de tudo e escondeu as provas. Ela sabia que nenhuma pessoa ou grupo em particular era de confiança para revelar a verdade. Gostava que a prova existisse fora do controle de qualquer pessoa. Ver o vídeo fez o estômago de Anne revirar. As provas eram suficientes para construir um caso jurídico, e não apenas para alimentar suspeitas. Os ficheiros na caixa continham detalhes incríveis. Havia registros financeiros que mostravam dinheiro desviado de instituições de caridade, documentos comerciais de empresas fantasmas e documentos oficiais que ligavam pessoas específicas a transações ilegais. As fotografias mostravam pessoas reunidas em trajes casuais, com registros de data e hora que coincidiam com os seus históricos de viagem. Uma pasta, intitulada Operação Marionette, continha e-mails, bem como uma mensagem ameaçadora. A contenção deverá ocorrer antes da viagem para Paris. A situação tornou-se demasiado perigosa. Anne conteve a respiração. As palavras eram frias e definitivas. De seguida, um funcionário do banco aproximou-se discretamente de Anne na sala de visores. Em voz baixa, o funcionário informou-a de que não era a primeira pessoa a perguntar sobre aquela caixa. Outra pessoa, afirmando ser da família, tinha feito a mesma pergunta algumas semanas antes. Esta confirmação foi como um golpe físico para Anne. O seu pior medo se concretizou. O outro lado sabia do seguro de vida de Diana. Anne deixou Zurique com os documentos, obtidos através de rigorosos procedimentos legais. Ela carregava agora não só provas físicas, mas também a pesada responsabilidade de revelar o seu conteúdo. A Caixa Suíça comprovou que Diana tinha motivos reais para temer. Ela tinha se certificado de que a sua história sobreviveria, mesmo que não sobrevivesse.
As provas formavam uma clara cadeia de verdade, ligando documentos a gravações e movimentos financeiros a nomes. Isso transformou uma teoria da conspiração num crime passível de processo. No voo de regresso, Anne contemplava as luzes da cidade lá embaixo, com a pasta selada nas mãos. A voz de Diana ecoava na sua mente. Calma e firme. Nunca deveriam ter sucesso na sua tentativa de escapar à responsabilização. Isto era mais do que uma mera evidência. Era um apelo à ação. Já não se tratava apenas de uma questão pessoal. Era agradável, era moral e era urgente. Quem tentou silenciar Diana subestimou o quão meticulosamente se preparara para este preciso momento. Agora, a escolha era de Anne. Teria ela a coragem de trazer essas provas à tona? Conseguiria confrontar as pessoas poderosas mencionadas nesses ficheiros? E o que aconteceria quando o mundo finalmente ouvisse a voz de Diana? Não como uma história, mas como um alerta. Quando uma princesa é atacada, Anna regressa a Londres com provas que não podiam ser ignoradas. Os documentos e gravações da Suíça estavam agora guardados num cofre seguro, mas ela sabia que a sua segurança não estava garantida. A paz não durou muito tempo. Os primeiros avisos foram pequenos, mas intencionais. A sua linha telefônica estalava com estranhas interrupções. A correspondência dela chegou já aberta. Depois, o seu carro, que estava sempre numa garagem segura e recebia a manutenção adequada, de repente deixou de funcionar. Um mecânico encontrou um corte no tubo de travão. Ele disse que tinha sido um acidente, mas Anne sabia que não era. Ela contactou um oficial de informações aposentado em quem confiava. Vasculhou a sua casa e os seus dispositivos em busca de escutas. O que descobriu foi arrepiante. O telemóvel dela estava infectado com malware de rastreamento. Os dispositivos de escuta estavam escondidos sob os rodapés. Até a fonte do seu jardim estava a emitir sinais anormais. Ela estava a ser observada. Agora estava claro. Aqueles que protegiam o legado de Diana estavam em perigo. As suas evidências já não eram apenas pessoais. Tinham se tornado algo tão poderoso que as pessoas lutariam para as destruir. Um pacote sem remetente apareceu à sua porta. No interior, havia apenas um nome: Timothy Radcliffe, antigo secretário particular de Diana. Após uma busca discreta, Anne encontrou um homem quieto, atormentado pelo passado. Falou sobre a investigação oficial do acidente de Diana, sobre como as provas estavam em falta e como as portas foram deliberadamente fechadas. O caso tinha sido declarado resolvido, mas os investigadores privados encontraram questões sem resposta e testemunhas silenciadas. Mas o que Timothy partilhou era mais perigoso do que qualquer ameaça desconhecida. Descreveu uma operação altamente organizada. Testemunhas desaparecidas, documentos sumários, descarte de provas cruciais como o Fiat Uno branco e mortes misteriosas daqueles que fizeram demasiadas perguntas. Isso não foi azar, foi uma conspiração. No dia seguinte ao encontro, outro envelope aguardava à porta de Anne. A mensagem no interior era breve: pare de procurar, ou terá o mesmo destino de Diana. As palavras ecoavam o medo presente nas notas da própria Diana. A rede não era apenas poderosa, era implacável, mas a ameaça não paralisou Anne. Isso fortaleceu a sua determinação. Ela tinha visto as pessoas nas gravações de Diana. Sabia que, se esta verdade permanecesse oculta, colocaria William, Harry e até os seus filhos em perigo. Ela via-se agora diante de uma escolha: proteger a instituição permanecendo em silêncio ou proteger vidas revelando a verdade. Começou a reunir aliados discretamente, ex-agentes do MI5, especialistas jurídicos discretos e profissionais de segurança que lhe deviam favores. Mas, à medida que o seu círculo social crescia, também as ameaças aumentavam. Uma carrinha de entregas tentou romper o perímetro de segurança da casa de William. Foi impedida, mas no seu interior foram encontradas peças de automóveis adulteradas e plantas de construção. De seguida, houve uma tentativa de invasão da escola do Príncipe George, frustrada por agentes infiltrados. O perigo já não se limitava a Anne, mas sim ao futuro da família real. Dentro do palácio, Anna encontrou pouco apoio. Os altos funcionários responderam com fria polidez ou advertiram-na sobre o risco de desestabilizar a ordem estabelecida. Alguns estavam claramente assustados. Ela suspeitava que outros estivessem envolvidos. A rede não era apenas física, mas também existia na mente daqueles que preferiam o silêncio à verdade. Mas Anne recusou-se a recuar. Os rompimentos e as cartas abertas só aumentaram a sua determinação. Ela agiu mais rapidamente, unindo a sua equipe de aliados, incluindo especialistas jurídicos e de segurança. Isso já não se tratava do passado. Tratava-se do futuro. Tratava-se de proteger os jovens príncipes e as crianças que um dia herdariam o trono. O perigo transformara-se em um teste. Quem defenderia a verdade? E quem se esconderia atrás de uma aparência imaculada? Anne já tinha feito a sua escolha. Ela não deixaria que o medo a silenciasse.
ela não se tornaria mais uma história trágica. Chegou a hora de agir. Será a coragem de Anne suficiente para expor a verdade? Conseguirá ela proteger a família real de um inimigo interno? E o que acontecerá quando o mundo descobrir o que realmente aconteceu a Diana? A rede foi exposta. Anne e Timothy Radcliffe trabalharam com um foco incansável, cruzando informações dos registros de Diana, documentos suíços e depoimentos ocultos. Nomes repetiam-se. As transações aleatórias formavam linhas claras. Um padrão emergiu, mas um padrão aterrador. Donativos de beneficência desviados, empresas de fachada criadas e contratos suspeitos renovados. Se o sistema usou a boa vontade pública como fachada para a ganância privada, quão profunda foi a corrupção? O trabalho de beneficência de Diana em zonas de guerra colocou-a, sem que ela soubesse, em contato com pessoas de boas aparência e intenções perigosas. Os seus próprios registros mostraram como as organizações destinadas a ajudar crianças foram corrompidas. Os donativos foram destinados a projetos falsos e depois desviados para contas privadas. Com o tempo, milhões foram roubados. Não se tratava de pequenos furtos, mas de branqueamento de capitais organizado. Quanto mais Anne investigava, mais difícil se tornava ignorar a verdade. Números de contas bancárias levavam a empresas offshore. Os e-mails discutiam questões logísticas que só faziam sentido se estivessem a financiar atividades ilegais. Um ficheiro com um título arrepiante, Operação Marionete, incluía mensagens entre uma empresa de segurança e agentes estrangeiros. E a última anotação dizia: garantir a contenção antes da viagem a Paris. Risco elevado. Terá sido esta a ordem que pôs fim à vida de Diana? Pior ainda, alguns relatos e contactos apontavam para pessoas no interior do palácio. Não funcionários de nível inferior, mas sim pessoas com acesso privilegiado. Anne sentiu profundamente esta traição. O dever da monarquia era a administração. Mas estes ficheiros mostravam que a confiança estava a ser abusada. Será que ela conseguiria voltar a olhar para a sua própria família da mesma forma? Anne e a sua equipa confrontaram os envolvidos. Os seus rostos permaneceram calmos. As suas palavras, cuidadosamente polidas. Mas um parente de alto nível, conhecido pela sua imagem pública impecável, empalideceu quando Anne colocou uma pasta em cima da mesa. A sala ficou em silêncio. Uns negaram tudo, enquanto outros apresentaram desculpas esfarrapadas. Para muitos, o risco de exposição era demasiado grande. Mas será que o medo do escândalo seria mais forte do que o desejo de justiça? E o que acontece quando aqueles que correm o risco de ser expostos tentam abafar tudo? A ameaça iminente. O perigo tornou-se terrivelmente pessoal. Timothy Radcliffe ligou a Anne com um aviso urgente. Alguém tentou entrar na escola do Príncipe George. A rede não estava apenas a encobrir crimes passados. Estava a ameaçar a próxima geração. Anne agiu rapidamente. A segurança tradicional estava comprometida. Assim, ela recorreu apenas àqueles em quem confiava. Foi chamado um diretor aposentado do MI5. Equipas de proteção foram enviadas. Rotas foram alteradas. E as comunicações eram encriptadas. Já não se tratava de investigação. Tratava-se de sobrevivência. Mas será que os seus esforços já não chegavam a tempo? Agora, a vida das crianças estava em causa. Quando uma carrinha de entregas tentou invadir a propriedade de Williams, carregada com plantas arquitetônicas e peças de automóveis adulteradas, a intenção era clara: intimidação. Pouco depois, Catherine e as crianças foram forçadas a sair da estrada num acidente simulado. Ninguém ficou ferido, mas a mensagem era inconfundível. Da próxima vez, não erraremos. Se atacaram um carro com crianças, o que não fariam? Irritada, mas determinada, Anne confrontou 2 membros da família real cujos nomes constavam dos ficheiros de Diana. Numa sala reservada, colocou as pastas sobre a mesa e falou friamente: protejam os herdeiros, ou a verdade virá ao de cima. Para alguns, a ameaça de exposição foi suficiente. Outros permaneceram em silêncio, presos por anos de cumplicidade. A 1005 intensificou a vigilância. As equipas jurídicas prepararam-se para o pior. Foram elaborados planos de fuga e casas seguras. Anne liderou tudo, recusando-se a abandonar a missão moral. Não se tratava de poder, tratava-se de salvar vidas. Ela procurou o equilíbrio entre a transparência e a proteção. Mas será que a princesa Ana cederia e manteria as provas escondidas para sempre? A verdade revelada. A princesa Ana estava num pódio numa sala de reuniões segura. Pastas seladas e caixas de provas estavam atrás dela. A sua voz era baixa, mas firme. Durante anos, ela começou. Contaram-nos uma história incompleta. Ela apresentou os factos, documentos suíços, cartas de Diana, registros bancários e gravações. Num silêncio ensurdecedor, a nação ouviu. A revelação foi clara e poderosa. Os nomes não eram boatos.
As alegações foram sustentadas por provas. As contas offshore foram ligadas a eventos beneficentes. E-mails e gravações comprovaram um esforço coordenado. A frase Operação Marionete apareceu num ecrã. A imagem granulada do túnel de Paris foi exibida publicamente. Mas será que esta evidência seria suficiente para desmantelar uma rede de pessoas poderosas? A resposta é um rotundo sim. As consequências foram imediatas. Funcionários e executivos demitiram-se ou foram presos. Fundos offshore foram congelados. As investigações foram reabertas em vários países. O palácio foi obrigado a mudar. E assim, introduziram uma nova supervisão para as instituições de solidariedade. Mas, acima de tudo, Diana foi finalmente vindicada. A mulher, antes considerada impulsiva, passou a ser vista como corajosa e estratégica. Num instante final, Anne voltou ao guarda-joias. Lá dentro, ela encontrou uma cassete com a etiqueta para William e Harry. Ela ouviu-a sozinha. A voz calma e amorosa de Diana falou com os seus filhos. Vocês não são apenas símbolos ou herdeiros. Vocês são corações que podem mudar este mundo. Não carreguem o medo. Tenha coragem. A gravação fez o que os documentos não conseguiram. Ela tocou o coração. Quando William e Harry ouviram a gravação, choraram em silêncio. A mensagem da mãe fez-lhes lembrar como as suas vidas poderiam ter sido diferentes se Diana nunca tivesse morrido. O que pensaria ela agora deles que nem sequer se dão bem? Para o público, Diana já não era vítima de escândalo. Foi uma heroína, graças à coragem de Anne. O legado de Diana como protetora e defensora da verdade foi finalmente restaurado e tornou-se a base para a mudança. O que acha da forma como a princesa Ana lidou com a situação? Acredita que a verdade realmente liberta a todos? Partilhe a sua opinião nos comentários. Lembre-se de gostar, partilhar e subscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no próximo vídeo que aparecer no seu ecrã. Você vai gostar!